Bom, já estão devidamente todos preparados, já tomaram o passe, né, na entrada da casa, então eu já posso começar direto a palestra, né? Na verdade, essa nossa conversa. Então, ainda envolvidos nessa frequência divina, nessa frequência do Mestre Jesus, eu rogo para que os nossos corações permaneçam na paz do nosso Mestre Jesus e na luz do nosso Consolador prometido. Então, assim nós começamos de fato a nossa conversa dessa noite, que é fundamental para que a gente consiga ter aquele ânimo, aquele incentivo e um pouquinho mais de compreensão do que a doutrina nos oferece. Então, vamos lá. Essa noite, a nossa conversa vai falar a respeito da fé, mas da força gigante da fé. E sempre que a gente pensa em gigante, a nossa mente já cria assim aquelas figuras, né? Ou uma figura bem grande, bem forte, imensa, capaz de sustentar praticamente o peso do mundo nas costas, como a gente fala figurativamente. Mas nessa noite, nessa nossa conversa, a história do Espiritismo vai apresentar para a gente um gigante que é bem diferente dessa imagem que a gente cria. É um gigante franzino, um gigante aparentemente frágil e essencialmente brasileiro. Eu estou falando de um homem de extrema relevância no planeta Terra, chamado Jerônimo Mendonça Ribeiro. Alguém aqui já ouviu ou já leu alguma coisa a respeito do Jerônimo Mendonça? Quem é da doutrina já deve ter ouvido falar a respeito de Jerônimo Mendonça. Por que eu comecei falando a respeito de gigante? Ele ficou conhecido e é conhecido até hoje como o gigante deitado. Vamos entender. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em 1939. Essa data é importante, essa década, né? Década ali, quase no início da década de 40. Numa cidade interiorana do estado de Minas Gerais, chamado Ituiutaba. Ele nasceu de uma família comum, né? E viveu toda a sua infância e a sua adolescência, uma adolescência comum, até mais ou menos a fase ali dos seus 17, 18 anos de idade. Ele era apaixonado por esportes, em especial futebol. Ele jogava futebol, ele adorava futebol. E era um cinéfilo, ele amava cinema. E o Jerônimo Mendonça, inclusive, tem a narrativa de que ele, assim, lá para os seus 17, beirando os 18 anos, como todo rapazote da cidade, né, que gostava de praticar esporte, que se cultuava, ele depois do banho chegava em frente ao espelho, fazia assim, falava, "Ei, Tarzan", né? Esse era Jerônimo Mendonça. Até que, aos 18 anos, aconteceu algo que mudou totalmente a sua história. Ele começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença agressiva, progressiva e irreversível, chamada artrite reumatoide deformante. Ele, então, dos 18 aos 19, por conta dessa doença, ele foi tendo a paralisação de articulação por articulação do seu corpo. Ele, inclusive, conta que, como eu disse, ele adorava cinema, e uma das ocasiões em que se manifestou, né, o sintoma da doença, ele tinha ido ao cinema, numa cidade interiorana de Minas Gerais, e ele foi assistir E o Vento Levou. Lembra desse filme clássico que é longo, tem 4 horas de duração. Como ele chegou à sala de cinema já um pouquinho em cima da hora, não tinha mais cadeira livre, então ele ficou no fundo da sala de cinema em pé, encostado na parede, assistindo 4 horas, de tanto que ele amava cinema. Terminada a sessão de cinema, ele estava com o corpo inteiro paralisado e com dores lancinantes. Ele não conseguia se movimentar. Então ele precisou ser tirado de lá por atendimento médico, né? Então, dos 18 aos 19, em apenas um ano, essa doença paralisou Jerônimo Mendonça do pescoço para baixo. Ele não tinha mais nenhum movimento. Nos anos seguintes, até aproximadamente ali 20 e poucos anos, o agravamento dessa doença e o surgimento de outras doenças fizeram ele perder a visão dos 2 olhos. Portanto, ele ficou completamente cego. Então, ele era paraplégico
aos 20 anos e totalmente cego. Imaginemos um rapaz nos 18 anos de idade que tinha todos aqueles projetos que nós temos e nós queremos que nossos filhos e os nossos entes queridos tenham, né? Projeto de fazer uma faculdade, de conhecer uma namorada, de formar uma família, de fazer uma carreira ou de começar um empreendimento. Imaginem que com 18 anos, com o surgimento da doença, tudo isso modificou drasticamente. Ele simplesmente precisou literalmente enterrar todos os seus sonhos e desejos. E no relato das memórias de Jerônimo Mendonça, ele fala que ele passou por aqueles vários processos que a gente conhece. Primeiro, pelo processo da revolta. Revolta contra Deus, né? Depois, o processo da dor profunda, da não aceitação daquela condição. E, por fim, por aquele momento do questionamento, que a gente fala assim, por que comigo? Só que Jerônimo Mendonça se permitiu, diante daquela condição física que ele tinha, ele passou a ser obrigado a viver 24 horas por dia, deitado em uma cama de ferro, não era de madeira, não era de nenhum outro material, era uma cama de ferro, pesadíssima. Essa cama foi confeccionada especialmente para ele por conta da doença dele, porque tem mais outro agravante. Se fizesse qualquer movimento, o corpo dele entrasse numa posição que não poderia, ele poderia ter um ataque, um infarto fulminante e morrer na mesma hora, no mesmo instante. Então foi confeccionada para ele uma cama de ferro em formato de onda. Então ela era ondulada, essa cama. E ele então passou a viver 24 horas do seu dia, todos os dias da sua vida, deitado nessa cama. Por isso que ele vivia deitado. E aí ele conta que na realidade, em que pese o seu corpo estar todo paralisado, em que pese a sua visão estar completamente bloqueada, ele permitiu que a luz, a claridade, o consolo da doutrina espírita fizesse ele enxergar toda aquela perspectiva por um ângulo. E a grande virada de chave, segundo ele, foi quando ele parou de se perguntar por que comigo e começou a se perguntar para que serve isso em mim. Então ele, com a convicção plena de duas verdades fundamentais do Espiritismo, que o Espiritismo nos apresenta sempre, que são a lei de causa e efeito e a imortalidade do espírito, convicto dessas duas realidades, Jerônimo Mendonça, preso àquela cama, ele começou a fazer um processo de servidão. Amor cristão e servidão. E aí, naquela condição, ele conseguiu movimentar milhões de corações para o trabalho. Ele conseguiu consolar milhares de pessoas em profundo sofrimento. E ele conseguiu erguer obras de caridade monumentais. Isso tudo que eu estou comentando rapidamente com vocês, gente, está registrado no livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, escrito por Jane Martins Vilela. E o interessante é o seguinte, por isso que eu falei assim, vamos prestar atenção no ano e no lugar. A gente está falando de, por volta da década de 40, numa cidade interiorana do estado de Minas Gerais. Vamos transportar isso para hoje, 2026. A gente numa cidade como São Vicente, que tem muitos recursos e mais. Hoje a gente tem tecnologia à disposição, que a gente já está na época da inteligência artificial. A gente está falando dessa condição de Jerônimo Mendonça em 1940 e pouco. 1950. Vamos só raciocinar como que era essa época. E esse homem, nessa condição, como eu falei, ele conseguiu movimentar milhões de corações para o trabalho, ele conseguiu consolar milhões de pessoas sofredoras e ele conseguiu erguer obras monumentais. Mas tem um detalhe, vocês pensam que ele parou por aí? Não. Jerônimo Mendonça resolveu que ele seria palestrante. E ele, então, durante mais de 3 décadas, ele percorreu o Brasil fazendo palestras. Aí a gente fala, como? Chico Xavier, com alguns outros companheiros da doutrina espírita, conseguiram arranjar para ele providenciar uma Kombi adaptada, onde coubesse a cama dele.
E ele precisou contar a vida inteira com 4 voluntários homens que conseguissem suspender aquela cama para colocar ele nos lugares onde ele... para entrar e sair com ele para os lugares fazer palestra. E aí, Jerônimo Mendonça, na sua fidelidade cristã, quando eu coloquei a primeira imagem de Jesus sorrindo, é que a gente tem que entender que o cristianismo também nos convida à alegria, independentemente do tamanho da dor que a gente esteja sentindo, porque a alegria nos transforma, a alegria nos movimenta para um lugar melhor. E Jerônimo Mendonça, consciente dessa condição, da lei de causa e efeito, da imortalidade do espírito e da sua decisão de servir ao próximo, ele era extremamente bem-humorado. Ele fazia piada com tudo, inclusive com ele o tempo todo. Tanto que ele virou palestrante, e tem uma história que uma vez, essa história inclusive contada pelo próprio Divaldo, que eles se encontraram durante um congresso, ele e Divaldo Pereira Franco. E aí ali nos bastidores, Divaldo, quando soube que Jerônimo estava lá, foi cumprimentá-lo, foi vê-lo na cama, né, onde ele vivia o tempo todo, e ele virou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, eu sou um palestrante melhor do que você. Aí Divaldo até estranhou, falou: poxa, Jerônimo me falando isso, um homem humilde, mas Divaldo, na sua gentileza, falou: claro, Jerônimo, acho que sim, você realmente palestra muito bem. Ele falou: mas sabe por que eu estou dizendo isso? Divaldo perguntou: por quê? Porque você faz palestra e sai do palco aplaudido, eu faço e saio carregado. E era esse tipo de bom humor que ele tinha dentro da sua... Tem uma outra história muito interessante, e essa é verdadeira. Gente, ele uma vez foi levado a um velório de uma pessoa muito querida e esqueceram ele dentro do cemitério depois do enterro. Isso é verdade, esqueceram a cama dele lá. Foram lembrar do Jerônimo à noite. Ele mesmo fala: já estava tudo escuro, gelado, eu achei, já desencarnei. Ele não se irritou, ele não se ofendeu, ele não brigou com ninguém. Chegou lá, ele estava fazendo piada daquela situação em que ele estava. Para a gente entender mais ou menos o que era esse homem. Aí, deixa eu mostrar aqui rapidinho essa foto para vocês, porque é o seguinte: lembra que a escritora é essa moça, Jane Martins Vilela? Ela foi uma das voluntárias que trabalhou com Jerônimo Mendonça. E é a escritora do livro, ela é que escreveu toda a biografia, enquanto ele estava em vida, de Jerônimo Mendonça, já no finalzinho, na verdade. E aí, o que acontece? Em 2018, perdão, em 4/10/2018, ou seja, 8 anos atrás, ela esteve aqui em São Vicente, ela foi no Alvorada Nova, o pessoal conhece aqui o Alvorada Nova do Alexandre Tomboli, lá no Rio Branco, e como eu já conhecia a história dele, como eu faço palestra lá no Alvorada, o Alexandre então na época me falou: Stephanie, a Jane vai vir fazer palestra aqui, vai ter uma quinta-feira. Você não quer vir aqui? Eu falei: pô, claro que eu quero, porque eu não a conhecia pessoalmente. A parte da gente se conheceu e virou até assim, bem amiga por um período. Eu gostava, ela é uma pessoa fantástica. Só que tem um detalhe, por que eu quis mostrar essa foto? Além de nós conhecermos a Jane, esse menininho que está abraçado com ela é meu filho, que hoje ele está com 19 anos, mas nessa época ele estava com 11 anos, 8 anos atrás ele estava com 11 anos. Por que eu quis mostrar essa foto? Porque aconteceu o seguinte: nessa época em que ele tinha 11 anos, a minha sogra, que é a avó dele, é do Tempo de Semear. O pessoal deve conhecer a Lídia, que é palestrante, e lá eles fazem a cada 15 dias o Bazar da Caridade, assim como os semeadores faz aqui. Só que lá elas montam e desmontam a cada 15 dias. Nessa época que o meu filho tinha 11 anos, ele estudava da 1 às 6. Então, no período da manhã, quando tinha o bazar, ele ia logo cedo, eu deixava ele logo cedinho lá no Tempo de Semear, porque ele adorava. Gente, era a Disneylândia da terceira idade para ele. Por quê? Era um monte de vó. Então ele chamava todas elas de vó. E era um tal de se tinha a feira, iam lá comprar pastel para ele, então ele adorava. E ele ia como trabalhador. Qual era a função dele? Todos os sapatos, tudo aquilo que tinha que pôr no plano baixo, botava ele para pôr. E tudo aquilo que tinha que pôr em plano alto, sabe quando precisa pendurar? A mulherada levantava e ele pendurava, arranjava escada, ele adorava. Então, como ele ajudava a montar todo o bazar, e depois de montado ele não tinha muito mais o que fazer, ele tinha que esperar eu buscá-lo na hora do almoço, para daí levá-lo para a escola, ele se retirava e ia para a biblioteca do centro, do Tempo de Semear. Ele lá mexia daqui, mexia dali. Um dia ele descobriu um livro, e o título do livro, O Gigante Deitado. Mas eu estou contando isso para vocês, mas eu não sabia. Até então eu não sabia. Ele, uma criança de 11 anos, quando viu o título O Gigante Deitado, e ele leu todo o livro, ele ficou encantado com a história. Mas ele não me falou nada, eu não sabia. Na ocasião em que a Jane Martins veio até o Alvorada,
no início daquela semana, eu estava tomando café da manhã com ele e falei para ele: filho, nessa quinta eu vou ter que pedir ou para o seu tio ou para sua avó te buscar na escola, porque eu não vou poder te buscar às 6 horas, que vai ter uma palestra lá no Rio Branco, e eu tenho que ir lá para encontrar a palestrante e tal. E conversando, eu falei assim: é a Jane Martins que escreveu O Gigante Deitado. Aí ele falou assim: ah, é? Que legal, mãe. Eu falei: é, porque inclusive ela conviveu com o Jerônimo. E aí começou a surpresa dele. Ele falou assim: mas como assim conviveu com o Jerônimo? Eu falei: o personagem. Ele falou assim: mãe, ele existiu? Eu falei: existiu, meu filho, ele foi um homem. Porque entendam, na cabeça dele de 11 anos, quando ele leu a história, ele achou que seria impossível um ser humano nessas condições realizar tudo que o Jerônimo realizou. Então ele tinha entendido que era um personagem fictício, como, por exemplo, o menino maluquinho do Ziraldo, ou como um pessoal da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Ele não tinha entendido, até aquela nossa conversa, eu não sabia que ele tinha lido o livro, ali eu descobri, que Jerônimo Mendonça tinha sido um homem real e que ele tinha feito tudo aquilo. Ele ficou maravilhado. E ele falou: mãe, então eu quero ir porque eu quero conhecer essa mulher que conviveu com ele. Então, nesse dia, eu acabei tendo que pedir para ele sair 5 horas da tarde da escola. Ele está até com a blusa da escola, do uniforme. E eu levei ele. Ele assistiu a palestra inteira de quase 2 horas em silêncio. E no final ele pediu para tirar uma foto com a Jane Martins. Por isso que eu trouxe essa imagem. Porque, vejam, não são coincidências, são coisas que acontecem na vida da gente. E para fazer um comparativo de que muitas vezes nós, espíritas, que estudamos, que nos esforçamos para vivenciar a realidade da doutrina, ainda olhamos para alguém como Jerônimo Mendonça e o nosso psiquismo faz a leitura do meu filho quando tinha 11 anos. Não é assim? Não é possível. Ele deve ser um missionário. Não, não era. Ele foi apenas um espírito encarnado num profundo processo de dor que compreendeu para que servia tudo o que ele havia feito. E aí, por isso que eu quis mostrar essa imagem e contar essa história, para que a gente não se engane. E quem puder, inclusive, ler O Gigante Deitado, eu recomendo. Porque lembra que eu falei que ele consolou milhares de corações, movimentou várias pessoas ao trabalho, ele construiu obras monumentais de caridade, ele fazia palestra? Mas aí a gente acha que ele parou por aí. Então, não parou. Ele se formou escritor. Aí você fala: mas ele sem movimentar do pescoço para baixo? Década de 50, lembra que a gente não tinha smartphone, não tinha iPhone, não tinha nada disso. Ele conseguiu que um grupo que inicialmente trabalhava com um pouco de tecnologia criasse um aparelhinho que ele falava e o aparelhinho escrevia. E ele escreveu livros. E todos os livros que Jerônimo Mendonça escreveu, todos foram vendidos e toda a renda revertida para as suas obras de caridade. Então, esse foi Jerônimo Mendonça. Detalhe, ele nasceu em 1939 e ele desencarnou em 1989. Ele desencarnou com exatamente 50 anos de vida. Dos seus 50 anos, 32 anos ele esteve preso a uma cama de ferro, sentindo dores 24 horas por dia do pescoço para baixo e cego. E aí, mais para frente, com mais alguns agravamentos por conta da sua situação de muito tempo deitado, ele não conseguia respirar e sentia muita dor. Então foram confeccionados duas espécies de 2 almofadas de terra que eram depositadas em cima do seu peito, principalmente durante a noite, para que ele não infartasse, para que ele pudesse ter uma diminuição da dor. Esse foi Jerônimo Mendonça. Um homem, porque muitas vezes a gente fala de Jesus e tem que ser o nosso principal modelo e guia. A gente fala de outros personagens do Espiritismo, Chico Xavier e tudo, mas se a gente olha para Jerônimo Mendonça, ele fez um trabalho quase que inacreditável. E sabe como ele conseguiu isso? Na gigante força da fé que ele tinha. Ele simplesmente confiou totalmente na providência divina. E ele então diz que ele não via o seu corpo paralítico como uma punição.
Ele via como um laboratório de bênçãos. Ele não via a sua cegueira como uma escuridão para que ele vivesse triste. Ele entendia e compreendia a sua cegueira como um processo de um casulo para que ele obrigatoriamente fizesse o despertar e o desenvolvimento do seu espírito. Isso é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Então agora, rapidinho, antes de concluir, que eu tenho mais algumas coisinhas para comentar, eu quero apresentar para vocês um vídeo. Esse vídeo, gente, ele tem 8 minutos de duração, tá? E aí eu vou explicar rapidamente o contexto desse vídeo para vocês. Lembra que eu falei que Jerônimo Mendonça, durante os 32 anos que viveu encarnado preso àquela cama, ele era extremamente empreendedor e realizador. Ele era um verdadeiro servo do Senhor. Nessa época, aí esse vídeo é de 1970 aproximadamente, 70, 70 e pouco, esse era um programa, era o único programa de domingo à noite de auditório que tinha transmissão em todo o Brasil. E essa era na extinta TV Tupi, que depois se formou, né, se transformou na TV Globo de hoje. Esse apresentador chama-se Flávio Cavalcante. O pessoal mais antigo lembra do Flávio Cavalcante. Ele era uma mistura de Datena com Fausto Silva. Porque ele era polêmico, né? Tinha gente que adorava e tinha gente que odiava o Flávio Cavalcante. Então, o que acontece? Olha o que Jerônimo Mendonça idealizou. Quando ele percebeu, e detalhe, ele não viu, ele só ouviu, que havia um programa de transmissão em rede nacional, num domingo à noite, que todo mundo parava para assistir, ele simplesmente pediu aos seus colaboradores que enviassem uma carta, porque ele queria ir pessoalmente ao programa pedir ajuda. E a partir de agora é exatamente isso que a gente vai assistir. E eu trago esse vídeo para que a gente veja e ouça um pouquinho de Jerônimo Mendonça, em que pese ele já ter desencarnado, aqui tem o registro da imagem e da voz dele, além do que só uma fotografia. Então eu vou pedir um pouquinho da compreensão de vocês, porque esse vídeo tem 8 minutos, mas é claro, ele foi gravado em 1970 aproximadamente, então não tem aquela imagem nítida como tem de uma gravação de hoje, não tem aquele áudio perfeito, às vezes o áudio é um pouquinho irritantezinho, assim meio alto, mas para vocês entenderem o contexto. Então eu vou convidá-los para que a gente assista junto e veja quem foi Jerônimo Mendonça. Se tivesse como dar uma diminuidinha nessas luzes aqui da frente, acho que seria bom. Vou apresentar para vocês agora, vamos assistir juntos. Vamos ver se vai. Ah, não, peraí. Peraí, saiu. Será que eu tenho que dar Enter? Não. Não está indo o vídeo. Peraí. Aqui, né? No play. Já consegui. Deixa eu ver. Não está indo, mas eu acho que eu tenho ele numa outra pasta aqui. Peraí. Deixa eu tentar minimizar. Testei. Não, em casa ele funciona. Deixa eu tentar. Cadê o pendrive? Aqui, ó. Deixa eu tentar nesse outro aqui, que aqui eu vou ter o vídeo também. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui ele entra. Tentar no outro formato. Imagine vocês, Pronto. semana passada, parou aqui na frente do teatro, que eu não conhecia, uma caminhonete, uma Kombi, com um homem totalmente paralítico. Totalmente paralítico. Eu fui até lá, saber o que ele queria de mim, porque ele veio de Minas. Ele me pediu 5 milhões de cruzeiros para uma obra maravilhosa que ele realiza. É um orfanato, uma creche, perdão. Uma creche. Eu me perdi. Ele quer construir um orfanato. E ele luta e vem construindo, já fez muitas obras e tal, totalmente paralítico. Falei, esse homem que deve ter parceria com o céu, chama-se Jerônimo Mendonça, aqui está ele. Está acompanhado do meu querido amigo Edson Ferraí. Ele fez esse pedido, evidentemente, manteve aqui levantado tudo para saber exatamente a obra, como é que eu vou fazer o pedido dele. E o que nós constatamos é que esse homem é realmente um homem fora de série. Esse homem que eu estou mostrando é um homem fora de série. Ele me pediu isso semana passada, se não me engano. Falando aqui, não só faço para você. O que você me pediu? 5 milhões de cruzeiros. Para quê? Para uma creche escrita Posto em C em Vietnã. Já foi construída essa obra. Já chegou até só para a obra 8% dessa quadrada. Já tem 800
Jerônimo escreveu esse livro que é Escalada de Luz. E ele pede a você, ele pediu que entregasse a você. Sim, Flávio, eu estive há 15 dias atrás na cidade de Tuiutaba assistindo a inauguração da creche e Jerônimo estive lá. E nesse dia eu vi uma coisa maravilhosa. Esse homem que vocês estão vendo aqui na cama, ele está nessa posição, Flávio, há 23 anos. Há 23 anos. Ele até 18 anos jogava futebol. E hoje ele está pedindo esse dinheiro para ele já cuida de 500 crianças 2 vezes por semana. Já cuida de 500 crianças. Ele dá alimentação. E ele agora, na sua creche, vai ter mais crianças internadas. E ele, Flávio, além de não se mover o braço, as mãos, a perna, ele é também, Flávio, cego das duas vistas. Cego das duas vistas. Pelo amor de Deus. 20 minutos depois, 20 minutos, 15 minutos depois, recebi o telefonema de João Flávio. João Flávio Lemos, para ligar. O empresário João Flávio. Jerônimo, isso aqui é um dos homens mais elegantes do mundo, é um homem de coração enorme, chama João Flávio Lemos. Empresário, sócio do Roberto Carlos, é um grande amigo aqui no Explora o Mundo. E vamos ver o que ele tem para dizer a você, tá? Pode falar, João. Jerônimo, eu fiz o pedido do Flávio, eu já consegui para a sua creche 1.200.000, eu vou entregar aquela lá no chat. Já trouxe 1.200.000. Ele conseguiu com um amigo. Você viu. O João Flávio conseguiu um amigo, quer dizer, teve um trabalho de procurar vários empresários e tirar de cada um tanto para ajudar o nosso Jerônimo. Então aqui tem uma lista de cheques, e depois o Coronel poderá, cheques no valor de 1.200.000. E parece que você conseguiu com outro amigo. Conseguimos aí com o Castelo, que já saiu uma chorando. Fazia o nome da cerâmica. São Basílio, São Piedade, pessoa, Antônio Cardoso Lemos, e seus irmãos, Maurício e Gil. Senão nós vamos doar 20 mil tijolos. Oi, 20 mil tijolos? Daria para construir 5 anos. Daria para fazer 5 anos. Aqueles tijolos furados grandes, tá? 20 mil. Fora 1.200.000 que você está recebendo. Mas eu já tive, claro. Não, nós vamos continuar e vamos chegar nos 5 milhões que ele pediu. Olha, você não deve nada aqui. Você deve esse menino, ele é um jovem ator, está fazendo agora cinema só para ajudar os outros. Viu? Então a sua obra que é maravilhosa. Não estou lhe fazendo o menor favor. Nós temos uma frase para esse novo assim. O rico em nosso conceito é aquele que possui e nunca se deixa possuir. Deus o abençoe para que você faça assim uma sensata distribuição dos valores que Deus nos deu dos seus cristãos. Então não para, Jerônimo. Tenha certeza que nós vamos chegar a 5 milhões. Você veio pedir, e uma semana já arranjamos 1.200.000, já arranjamos 20 mil tijolos, aquilo que como chefe de tijolos ao seu filho também. Aí, tá? Nós vamos conseguir o resto. Um abraço muito moderno para você, presidente Márcio França João da Creche. Eu só quero deixar essa cidade para você. Tá? E a certeza que não vamos gente mais, vamos arranjar como. Tá? Já falava. Já falava, gente. Vamos para esse garoto aqui. Garotão. Empresário, grande empresário, mas pode ajudar o outro. Eu gostaria de pedir ao Jerônimo
a parecia dele. Ele é muito inteligente, muito lento. Eu gostaria de pedir uma mensagem sobre a medida de viver é possível. Pois não. Então, a vida é a maior dádiva de Deus. E a alegria vem do lado, cantante na própria natureza. O fraco momento do sonho toda a terra de luz. A natureza exuberante mostrando a flor de suas flores. As fontes cantando nas crestas da serra. A semente vencendo a solidão da terra e termina frutos. Todos nós somos imortais, espíritos na dinâmica do Criador, fadados pelo céu sem fim. Ninguém é inútil. A própria natureza nos mostra a dinâmica da vida. O doutrino que se fertiliza o solo, a mesa. E todos nós concebemos nossos esforços. E é neste mundo, pelo menos para os sorrisos de amor, uma verdade carente de paz. E aqui termina o vídeo, e aí até se puder ligar novamente a luz, por favor, para mais claridade, só para eu explicar para vocês, deu para entender quem era Jerônimo Mendonça, a gente conseguiu vê-lo, ouvir um pouco do som da sua voz. Esse João Flávio Lemos, que aparece fazendo as doações de vários empresários, como o Flávio Cavalcante falou, ele era sócio do Roberto Carlos. Então, o próprio cantor Roberto Carlos, um pouco depois, num show no Canecão, no Rio de Janeiro, pediu a presença de Jerônimo Mendonça, se doou, ele, Roberto Carlos, mais 1 milhão de cruzados novos, que acho que era a moeda da época, para as obras de Jerônimo Mendonça. E o mais impressionante é que vocês escutaram que o Flávio Cavalcante falou assim, você poderia deixar uma mensagem da alegria de viver? Você pedir isso para uma pessoa cega dos 2 olhos, como disse que naquela época já estava 23 anos cego. Ele viveu até os 51, 32 anos no total, cego e preso a uma cama. Vocês viram a cama que eu tinha dito, naquela posição, ele não podia sair daquela posição. E o mais maravilhoso, e nem um pouco fantástico, porque inclusive Allan Kardec nos fala na doutrina espírita que o espiritismo é da natureza, portanto tudo isso, quando a gente realmente se predispõe a servir, a gente entende a finalidade do amor cristão, a gente consegue esses feitos, é que Jerônimo Mendonça desencarnou em 1989, como eu falei, a gente está em 2026, fazendo as contas, tem 37 anos que esse espírito não está mais encarnado no planeta Terra. Só que, sabe, todas essas obras que a gente viu ele pedir ajuda, continuam todas em funcionamento. O Ceareiro de Jesus, que foi o centro espírita fundado por ele, que foi quem publicou esse vídeo, continua lá. 37 anos depois do seu desencarne, continua socorrendo almas encarnadas e desencarnadas. Vocês sabem, a creche Pouso, né, do Amanhecer, continua funcionando. O asilo que eu falei que ele fundou, com os recursos que ele conseguiu angariar, continua funcionando. Tem uma gráfica que publicava os livros dele e continua publicando obras espíritas. Continua funcionando. E não é só isso, mas eu acho que em São José dos Campos também hoje existe uma fundação que foi iniciada por ele, depois continuada pelos seus discípulos, em São José dos Campos, chamado Jerônimo Mendonça, que faz assistência a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, qual é a nossa deficiência? Porque, segundo o que a doutrina espírita nos explica, e Jerônimo Mendonça deixa claro em suas palavras, o verdadeiro paralítico não é aquele que tem o seu corpo com qualquer tipo de mobilidade ou paralisia. É aquele que, tendo as suas pernas, os seus braços e todos os seus membros em condições de trabalho, não caminha até a dor, até o auxílio ao seu próximo. É aquele que, tendo todos os recursos físicos, e quando eu falo físicos é de corpo físico, porque Jerônimo Mendonça, como eu falei, nasceu de uma família totalmente simples. Ele nem sequer pôde estudar, ele nem sequer conseguiu uma graduação. E ele conseguiu realizar toda essa obra que perdura 37 anos depois do seu desencarne. Então, o verdadeiro paralítico é aquele que, quando inicia qualquer obra, por uma simples contrariedade, por um simples melindre, paralisa e diz não
não vou mais servir. Aqui nessa casa eu não ajudo mais. Não estão me entendendo. Isso é paralisia do espírito e não do corpo físico. E segundo Jerônimo Mendonça, o verdadeiro cego é aquele que, tendo olhos para enxergar, não tem a percepção da dor do seu semelhante e nem tem a gratidão por todas as belezas que o nosso Deus Criador colocou à nossa disposição no planeta Terra e nas nossas vidas. Não tem essa beleza no olhar, porque, como de Jerônimo, não é a cegueira do olho físico, é a cegueira do espírito, que insiste em permanecer na obscuridade. Então, muito mais do que apenas trazer essa bibliografia que o Espiritismo nos apresenta, que por si só já é maravilhosa, o intuito dessa nossa conversa é que, como eu falei no princípio, essas experiências de Jerônimo Mendonça, um cara 100% humano, que viveu no Brasil há menos de 40 anos atrás, ficou encarnado pertinho da gente, que não tinha nenhuma condição melhor que qualquer um de nós, conseguiu realizar algo tão grandioso. Então, que a gente, assim como Jerônimo conseguiu, a partir da sua visão e compreensão da doutrina espírita, fazer com que aquela cama tão pesada de ferro conseguisse levitar e subir acima das dificuldades, para ficar na dimensão do amor e do serviço ao próximo, que a gente também saia daqui com o propósito de reclamar menos e servir mais, porque assim nós poderemos talvez nos tornarmos gigantes, como Jesus espera de nós. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou finalizar aqui com essa última imagem maravilhosa. Deixa eu ver se ela vai entrar. Deixa eu ver se vai entrar essa imagem que eu quero que entre. Não sei se vai entrar. Deixa eu ver. Ela demora um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar como foto. Deixa eu ver se entra. Ah, não. Acho que... consegui. Vai entrar sim. Eu quero finalizar. Deixa eu ver se vai abrir. Com essa última imagem, que é uma imagem maravilhosa, que tem Jesus sorrindo, como fazia Jerônimo Mendonça, e que traz para nós a última frase daquela mensagem que Jerônimo Mendonça deixou no vídeo. E essa é uma frase importantíssima, e que ela permaneça ao longo dessa semana e por muito tempo, registrada e reverberando em nossos corações e em nossas almas, em que ele diz para a gente: ninguém é tão pobre neste mundo que esteja impedido de dar pelo menos um sorriso de amor à humanidade carente de paz. Jerônimo Mendonça, boa semana para nós e que a paz e a alegria cristã continuem conosco. É isso, gente. Muito obrigada. Me desculpe o tempo excedido e até a próxima. Muito obrigada.